Pega tudo, irmão. Não deixa passar nada, amém? Aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Bom dia. Ainda tem espaço para mais? Aleluia. Eu gostaria de que o instrumental pudesse ficar comigo. Pode ser, meninos? Glória a Deus. E os demais podem sentar, por gentileza. Eu gostaria de que você pudesse fechar os seus olhos e erguer suas mãos. Eu gostaria de que você pudesse fazer uma oração de todo o seu coração. Senhor, libera sobre mim tudo quanto o Senhor preparou para mim nesta manhã. Fale para Ele da sua disposição. Fale para Ele da sua expectativa. Intencionalmente se disponha, através desta oração de consagração, dizendo: Senhor, eu consagro a Ti a minha vida. Senhor, eu consagro a Ti esta manhã. Senhor, eu consagro a Ti tudo. Meu espírito, alma e corpo estão abertos e receptíveis para ser tocados pela Tua unção. Tu és o Deus que fala. E basta uma palavra. Basta uma palavra. Oh, remanaya na sobremaneci. Uranaya na soyamana na show. Preparamos o nosso coração. Damos a Ti a nossa atenção. Reiramana soya na shierana. Reiramana sobre kamayana show. Queremos mais. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Preparamos esse ambiente. Preparamos as nossas vidas. Deus do fogo, Deus do fogo, Deus do fogo. Eu sei que tens muito mais. Eu quero muito mais de Ti. Eu quero muito mais de Ti. Eu quero muito mais de Ti. Derrama sobre mim. Eu quero muito mais de Ti. Eu quero muito mais de Ti. Hey, yeah. Derrama sobre mim. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a levantar a sua voz e receba renovo. Receba renovo. Receba renovo. Hey, yeah, yeah, yeah. Eu quero mais.
mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Hey, yeah. Eu quero muito mais de ti. Eu quero muito mais, 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 mais. Hey, 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 hey. Eu quero mais. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Que está saindo à luz. Yeah. Uma coisa nova. Uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Repete isso comigo no seu lugar, de todo o seu coração. Diga: Senhor. Levante sua mão mais alto que você puder e diga: Senhor, eu estou pronto para uma coisa nova. Você pode fazer melhor do que isso. Diga: Senhor, eu estou pronto para uma coisa nova. Deixa eu ver mesmo se você está pronto para uma coisa nova. Porque se você está preparado para algo novo, você vai começar a pegar isso agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Eis que faço uma coisa nova. Ei, Ramachombra Mamaianaçô. Ha, 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 ha. Algo novo, 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 algo novo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Algo novo. E deixa eu te dizer, o novo, queridos, não é o velho melhorado. Alguns estão entendendo. Quando Deus diz que vai fazer algo novo, não é o velho melhorado. Sabe, você pode ter um carro seminovo, mas ele não é novo. Carro novo tem um cheiro diferente. Tem gente pegando algo novo agora, 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 agora mesmo. Ha, 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 ha. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Hey! Ha, ha, ha. Faz assim comigo e diga: eu sinto cheiro
de coisa nova. Escuta isso. Coisa nova. Coisa nova. Guarda essa palavra no seu coração. Todas as vezes que Deus diz que vai fazer algo novo, não é o velho melhorado, é algo novo. Repete comigo: algo novo. Você pode fazer melhor do que isso. Diga: algo novo. Aleluia. Você recebe essa palavra? Olhe para o seu vizinho, aponte o dedo profético para ele e diga: eu declaro sobre a sua vida algo novo. Vê se ele recebeu sua profecia. Vamos tentar de novo. Aponta o dedo profético para ele e diga: eu declaro sobre a sua vida algo novo. Veja se ele recebeu. Aleluia. Aleluia. Você pode ir sentando no seu lugar. Eu tenho algo específico no meu coração para compartilhar com o seu coração. Eu creio mesmo que o Senhor, a partir de tudo que tem sido feito nesta conferência, não uma ministração isolada, mas um todo, de fato está fazendo algo novo nas nossas vidas. Eu gostaria de ler com você, inicialmente, Atos capítulo 28. Eu vou ler na RA, eu chamo essa versão de versão raiz. E o pano de fundo aqui é que Paulo e aqueles que estavam com ele tinham acabado de sofrer um naufrágio. E sabe, queridos, eu acredito que ninguém aqui tenha tido experiências com o naufrágio. Mas se você teve, você vai ter ainda mais detalhes de como se dá um naufrágio e de como sobreviver a um. E Paulo tinha passado por essa experiência de um naufrágio. E nesse capítulo 28 de Atos, a gente vai notar que agora Paulo, ele está em terra. Com mão forte o Senhor o livrou, poupou sua vida e poupou a vida de todos aqueles que estavam com ele naquela embarcação. E agora em terra, a Bíblia vai declarar o seguinte no verso 1 de Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, repete, bárbaros. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira, repete comigo, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva. Repete comigo, chuva. Chuva que caía e por causa do frio. Repete comigo, frio. Aleluia. Verso 3 vai declarar: tendo Paulo ajuntado e atirado
à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor. Se você puder grifar e desejar isso na sua Bíblia, fugindo do calor. Uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5. Porém ele, sacudindo, repete comigo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha para mim, por gentileza, esse texto, ele é muito rico. E eu quero aplicá-lo à nossa vida espiritual. O tema da minha ministração hoje é uma vida em chamas. Eu quero aprender algumas lições aqui, trazendo-as para a realidade espiritual. Essa passagem tem falado muito comigo nesses últimos dias, meses. Eu tenho me debruçado um pouco sobre isso, meditado, visto, recebido, tendo os olhos abertos para notar algumas coisas bem importantes dentro dessa questão de manter uma vida em chamas. Quando nós olhamos para esses versos que acabamos de ler, você percebe comigo que Paulo agora estava em terra. E sabe, quando ele chega ali naquela ilha chamada Malta, os bárbaros, aquelas pessoas que ali residiam, recebem Paulo e os demais, como ele mesmo pontua no verso 1 e 2, com singular humanidade. Havia ali um acolhimento por parte daquelas pessoas, uma compaixão. Porque, queridos, Paulo e os demais tinham acabado de sofrer um naufrágio. Então imagina comigo, deixa a tua mente participar disso. Imagina comigo como Paulo e os demais estavam, molhados, com frio. Tanto é que a primeira atitude após receber Paulo e os demais, a primeira atitude que os bárbaros têm é de acender uma fogueira. Sabe, meditando sobre isso, eu percebo que quando nós viemos para Deus, a fogueira, essa vida espiritual, ela foi acesa. Tudo que nós precisamos fazer foi crer no nosso coração. E tudo isso partiu do convencimento do Espírito Santo, ou seja, fluiu do próprio Deus para nós, para que pudéssemos dar uma resposta a Ele. A salvação vem de Deus, não é produto de homens. Quando nós recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós entramos na família de Deus. Deus passou a ser o nosso Abba, o nosso Pai. E escuta com muita atenção o que eu vou te dizer. Quando nós ingressamos na família de Deus, quando nós nascemos na família de Deus, nós nascemos no fogo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 12, 29, que Deus é fogo consumidor. Quando você ingressou, nasceu de Deus, você nasceu do fogo. Logo você é filho do fogo. E filho do fogo não pode se conformar com o frio.
com chuva, com fumaça. Repete comigo mais alto que você puder. Diga: quando eu nasci de Deus, eu nasci do fogo. Porque Deus é fogo. E eu sou filho do fogo. Quantos filhos do fogo tem aqui? Hebreus 12, 29. Deus é fogo consumidor. Deus não tem, Ele é. E porque Ele é, Ele tem. Mas não é o simples fato de ter fogo. Ele é fogo. E logo quando eu nasci de Deus, eu nasci do fogo, logo sou filha do fogo. E filha do fogo não se conforma com uma vida aquém dessa chama. Então, fomos acesos. Sabe, não foi a atitude de Paulo, escuta com atenção. Não foi a atitude de Paulo acender a fogueira. Os bárbaros o fizeram. Não foi uma atitude nossa acender esse fogo. Tudo veio de Deus. O Espírito Santo nos convenceu. E aí nos rendemos, entramos na família do fogo. E esse fogo, agora você vai perceber comigo que foi a atitude de Paulo manter o fogo aceso. Acompanha comigo. A Bíblia vai dizer no verso 2 de Atos 28 que ali naquela circunstância pós-naufrágio havia chuva e frio. Repete comigo: chuva e frio. Eu não sei como anda a sua vida espiritual. Muitos ingressaram no inverno espiritual e não saíram mais dele. E você há de lembrar comigo que aprendemos nesses dias que essa frieza, e vimos isso baseados em Apocalipse 3:20, quando Jesus vem, ele reprova veementemente o fato daquelas pessoas terem abdicado, abandonado o seu primeiro amor. E ali Jesus diz: arrependa-se, porque como aprendemos, essa frieza, esse abandono, dessa manutenção da vida espiritual, é o pecado mãe. E dele gera-se todos os outros. E você vai perceber isso. Aquela fogueira é acesa para Paulo. Deus acendeu a fogueira para nós. Ingressamos na família do fogo. E agora o que é que eu preciso fazer? Alimentar o fogo. Porque a Bíblia vai dizer nessa passagem, no verso 3, os bárbaros acendem o fogo. No verso 2, acendem a fogueira. Mas é claro para nós que chegou um momento em que aquela fogueira começou a morrer. Aquele fogo começou a diminuir. Por isso a atitude de Paulo no verso 3, de ajuntar e atirar gravetos ao fogo. Qual era a intenção do apóstolo Paulo aqui? Alimentar o fogo que os bárbaros haviam acendido. Agora, queridos, quando eu olho para a atitude de Paulo, eu percebo aqui algo muito interessante. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo, ele tem 3 atitudes que me chamam a atenção. As primeiras 2 estão no verso 3. Quando a Bíblia vai dizer que Paulo fez um movimento. Sabe, a frieza espiritual, a mornidão, o gelo, a chuva, o frio espiritual nos deixa quietos e acomodados. Quem aqui já percebeu que em época de chuva e de frio, você quer ficar mais tempo na cama? Não, você precisa reagir a isso. Escute a pergunta: quem aqui em época de chuva, de frio, quer ficar mais tempo na cama? Colocamos uma roupa quentinha, pegamos um edredom quentinho, e a gente faz um chocolate quente. Talvez vocês não estejam muito bem habituados
mas eu venho de Gravatá. E eu sei muito bem o que eu estou te dizendo, porque nesse ambiente frio, a gente quer um chazinho, a gente quer um chocolate quente, a gente quer um caldo, uma sopa, uma comida que conforte, uma bebida que aqueça. E nós queremos continuar no sofá, nós queremos continuar na cama. Tem uma preguiça, enfrentamos uma preguiça para levantar, para trabalhar em dias chuvosos. Então uma das características dessa vida fria, gelada, é preguiça. Preguiça espiritual. Aquela vontade de ficar quieto. Eu quero sair do departamento, eu quero até sair da igreja, mas para que eu não me desvie, deixa eu aqui no banquinho, esquentando o banquinho. Deixa eu aqui, agora não, depois eu faço, depois eu me envolvo, depois eu tenho uma ação, depois eu tenho uma atitude. Deixa eu aqui. Queridos, não é normal um crente paralisado. Quando você vê uma pessoa quieta, sem envolvimento, você percebe logo, o indício, frieza espiritual. E toda frieza começa com uma mornidão. Por isso que a gente administra. Quando você administra a mornidão, você está caminhando para a frieza. Por isso que a Bíblia deixa tão claro que Jesus não tolera mornidão. Ele diz lá em Apocalipse: eu estou a ponto de vomitar-te, porque você se tornou um morno. E aprendemos aqui, Deus acendeu o fogo, nascemos na família do fogo, somos filhos do fogo, porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo. Quando ingressamos na família de Deus, quando recebemos Jesus, quando nascemos de Deus, nascemos do fogo, somos filhos do fogo. E toda frieza começa com o estado de mornidão. Então depois de Paulo, aqui em Atos 28, desfrutar daquele fogo do início, aquele fogo do início, que o trabalho nem foi seu, foi de Deus. Quando Paulo vê que a fogueira está, que o fogo está baixando, a Bíblia diz que Paulo teve uma atitude, Paulo teve um movimento. Eu sei, a frieza vai querer que fiquemos no quarto, na cama, no sofá, na cadeira. Mas a atitude de Paulo, ela me inspira, porque frente à circunstância que ele via do fogo baixando, do fogo diminuindo, a Bíblia diz no verso 3 que ele teve um movimento. Repete comigo, diga movimento. Mais forte, diga movimento. A primeira coisa que vamos precisar para manter a chama acesa é de movimento. No movimento, amados, o diabo não monta. No movimento, amados, o diabo não fica. No movimento, queridos, o diabo vaza. Eu não sei o que você tem feito na sua igreja local, eu não sei onde você está envolvido, mas eu vim aqui nesta manhã para te dizer: Deus te fez para o movimento, porque é o movimento que vai alimentar o fogo. Deus te fez para viver uma vida em chamas. Faz assim comigo: movimento, movimento, movimento. Vai comigo, por gentileza. Iremos voltar para esse texto, mas vai comigo, por gentileza, no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Aleluia. Verso 9 em diante. Olha isso. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Agora preste atenção nesses dois versos posteriores.
Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Tu exaltas o meu poder como do boi selvagem e derramas sobre mim óleo fresco. O óleo de ontem é uma grande bênção, mas Deus tem óleo para hoje. Aleluia. Agora, preste atenção nisso aqui. Aqui o salmista, ele vai declarar algo que eu quero chamar a sua atenção. Porém tu, ele diz, os teus inimigos perecerão, os teus inimigos serão destruídos. Eu não sei se você lembra, o diabo, a víbora, a serpente, é uma inimiga, com todas as suas ações. Vimos que quando Paulo alimenta aquele fogo, a víbora fugindo do calor. Porque Paulo não ficou parado olhando a chama apagar. Olhe para o seu irmão e diga: não fique parado. Você precisa alimentar o fogo. Porém tu exaltas. Amados, olha isso. A palavra exalta, exaltar aqui, o verbo exaltar aqui, no hebraico é fazer crescer. O salmista está dizendo: porém tu faz crescer o meu poder. A palavra poder aqui no original é keren. E essa palavra significa chifre. Eu pergunto para você, qual é o poder do boi selvagem? O chifre. Quando você vê o tamanho do chifre, você diz: rapaz, eu não sei você, mas eu gosto de assistir. Eu e meu esposo gostamos de assistir aquelas pessoas que montam em bois. E quando eu vejo a ponta, eu disse: esse aí é perigoso. O salmista está dizendo: porém tu faz crescer o meu chifre. A palavra poder aqui também é frasco, recipiente para o óleo. Porém tu faz crescer o chifre. Porém tu faz crescer o frasco para o óleo. Aleluia. A palavra poder também é a palavra trombeta, porque toda pessoa acesa levanta a voz. É ousada, é intrépida. A palavra poder aqui também é raios de luz. Senhor, tu és aquele que faz crescer o meu chifre, o meu frasco, recipiente para azeite, a minha trombeta e os meus raios de luz. Agora olha o que ele diz: como o do boi selvagem. Queridos, um boi selvagem é o oposto de um boi pacífico. Aquele boi bem pacato que está lá no campo, comendo capim, descansa um pouquinho. Comendo capim, descansa um pouquinho. Uma característica de boi selvagem, temos várias, mas algumas quero te dar aqui: valentia, ousadia e movimento. E movimento. E movimento. E movimento. Queridos, nenhum demônio vai montar em um crente com movimento. Com movimento. Com movimento. O salmista está dizendo: Senhor, você é aquele que faz crescer o meu chifre. Senhor, você é aquele que faz crescer o óleo, o recipiente para a unção. Senhor, tu és aquele que faz crescer a minha trombeta. Boca de trombeta, boca que se abre e declara: Satanás, aqui não. Enquanto você está
Fizeram isso comigo. Não falaram comigo quando eu entrei na igreja. Pare! Você nasceu no fogo. Você é filho do fogo. E ei, você tem unção de boi selvagem. É um movimento que vai alimentar o fogo. Paulo não ficou parado vendo o fogo acabar. Ele foi apanhar gravetos. Ele foi apanhar gravetos. E depois de apanhar aqueles gravetos, ele disse: eu vou lançá-los no fogo. Qual o propósito? Alimentar o fogo. O verso 11 desse Salmo 92 vai declarar: depois de tudo isso, eu não fujo do inimigo, porque boi selvagem não foge do inimigo. Boi selvagem foca, faz assim. De você se levantar e dizer e partir para cima. Porque Deus não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Agora vê isso. Provérbios 28, verso 1. Coloca aqui para todo mundo ver. Provérbios 28, verso 1. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Imagine se perseguir. Aí ele diz: mas o justo. Tem alguém justo aqui? Tem alguém que foi justificado, entrou na família do fogo, é filho do fogo. Mas o justo é intrépido como um gato que mia. O justo é como um coelhinho, fofinho. Não. Você é irmão do leão da tribo de Judá. O justo é intrépido, corajoso, destemido como um leão. Uau! Olhe para a pessoa que está do seu lado e chacoalhe assim, diga: ei, pare de miar, porque Deus te fez para rugir. Eu vou tentar de novo e você vai rugir. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, pare de miar. Deus te fez para rugir. Uau! Voz de trombeta, voz de trombeta, voz de trombeta. Quando a trombeta tocava, se sabia: não está para brincadeira, lá vem eles. Lá vem eles. E aí, eles servem ao Deus de Israel. Israel significa aquele que não perde, aquele que ganha, aquele que vence. O Deus que vai à frente da batalha.
Israel significa Deus prevalece. Olhe para o seu irmão e diga: você é filho do Deus que prevalece. Vamos voltar lá em Atos 20. Quantos estão entendendo esta palavra? No verso 3, vimos Paulo tendo um movimento. Repete comigo: movimento. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor. Fugindo do calor. Se tem uma coisa que víbora não tolera, é calor. Manter uma vida em chamas é manter uma vida debaixo do livramento de Deus. Manter uma vida em chamas é se manter debaixo do livramento do Senhor. Por quê? Porque o inimigo, a víbora, Satanás, o maligno, o Deus desse século, Beelzebu, o enganador, ele não tolera fogo. Acenda esse fogo e você vai ver toda a ação do diabo recuar na sua vida. Enfermidade vai vazar, frieza vai vazar, indiferença vai vazar. Você vai ter direção para os próximos passos. Deus acendeu a fogueira. Nascemos nesse fogo. Somos filhos do fogo. Mas agora eu e você precisamos ter a atitude que Paulo teve. Não sentar e notar a fogueira diminuindo, o fogo reduzindo. Movimento. 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 Enquanto eu me movimento, pegando os gravetos, movimento, atirando os gravetos no fogo, movimento, como um boi selvagem, movimento. Enquanto eu me movimento, a chama cresce, o poder cresce, a unção cresce. Enquanto eu me mantenho em movimento, eu me mantenho em livramento. Se manter em movimento é se manter em livramento. Uau! E a víbora o que fez? Porque acredite, queridos, o diabo não vai ficar assistindo. Ele vai tentar dar as suas últimas investidas. Sabe, enquanto aqueles gravetos estavam lá, frios, intocáveis, a víbora transitava com liberdade e facilidade. Ninguém via, mas ela estava ali. Quem revelou a víbora? O fogo. Quem revelou a víbora? Repete comigo: o fogo. O fogo revelou a víbora. Porque ela só saltou porque estava fugindo do fogo. Quer manter Satanás do lado de fora? Mantenha o fogo. Mantenha o fogo. Mantenha a chama. A víbora fugirá. A víbora fugirá. Hey, yeah. Mantenha a chama. Mantenha o fogo. E o inimigo recuará. E o inimigo fugirá. Hey, yeah. Mantenha a chama. Mantenha o fogo.
Oh, e a víbora fugirá. O inimigo recuará. Um tempo de notar, ver e perceber a ação do inimigo. Na frieza ele circula, no gelo, na chuva, ela transita com facilidade. E Deus está dizendo: áreas que você não tem notado, áreas que você não tem percebido, mas o diabo está. E eu te digo hoje, diz o Senhor: acende a chama, acende o fogo, porque o fogo revelará e expulsará. Não tem como você lidar com o inimigo que você não identifica. Você tolera porque você não sabe que está ali. Mas quando você mantém essa vida no fogo, essa vida na chama, essa chama, porque fogo emite luz, e as trevas não prevalecerão. A víbora saltou e ela não queria largar, e ela prendeu na mão de Paulo. Só que a Bíblia diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Vocês vão pegar em serpente, e nem o mal, nem o mal, nem o mal, assim como foi com Paulo, nem o mal. Ha, ha, ha. Nenhum, eu disse nenhum, eu disse nenhum. Você não precisa ter medo da víbora, você só precisa acender o fogo. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo. Ei! Quando a víbora se pendurou, os bárbaros olharam e disseram: esse homem é assassino, porque fugindo do fogo, a justiça não o deixa viver. Sabe o que Paulo fez? Movimento, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Mais um movimento de Paulo. Primeiro ele junta os gravetos, segundo ele atira os gravetos de um fogo. E quando a víbora diz: eu não vou sair, Paulo só faz um movimento. Movimento! Ha, 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 ha. O povo diz: o que é que você faz tanto nessa igreja? Eu não entendo. O que é que tu faz tanto nessa igreja? Movimento, 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 movimento. Agora escuta isso. Essas pessoas estão olhando para nós, esperando a gente cair. Vão continuar esperando. Esse problema aí ela não vence não. Esse problema aí vai derrubar ela. Ha, ha, ha. Sabe de nada, inocente. Você é filha do fogo, nasceu no fogo, e o fogo não pode ir contra você.
escuta, essas mesmas pessoas que esperaram você cair vão ter que esperar para ver Deus honrar você. Ele é filho de um Deus. Ele é filho de um Deus. São filhos do Deus dos deuses. Versos depois desse vai dizer de um homem que estava enfermo. E essas mesmas pessoas que esperaram ver Paulo inchar e morrer. Verso 8 de Atos 28. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio. Isso é tudo lá naquela ilha. Paulo foi visitá-lo e, orando por ele, impôs-se-lhe as mãos e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram. Agora escuta essa. Próximo verso. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo. Tem gente que está entendendo, tem gente que está começando a entender. Queridos, no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Ele vai inchar, ele vai morrer, ele vai cair duro. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Paulo chegou ali como alguém que agora aparentemente só tinha vida. Deus usou aquele que disseram: vai inchar, vai morrer, vai cair duro. Naquilo que o diabo queria envergonhar Paulo, matando-o com um veneno, algo se alastrando no seu corpo para ceifá-lo, Deus disse: na área que o diabo quis tripudiar, eu vou te usar. Que o diabo tem tentado bater em você, pois Deus está dizendo: eu quero que você fique de pé e comece a bater, a bater, a bater, a bater, a bater, a bater no diabo. E fique sabendo, Paulo, você não vai ter perca nenhuma. Bota o texto. Você vai sair dessa ilha, mas você vai sair por cima. E os bens que o diabo roubou, o que é que você precisa, Paulo? O que é que você necessita, Paulo? O que foi que você perdeu, Paulo? Pois está aqui tudo o que você precisa. Você vai sair dessa ilha com ouro, com prata, com tudo o que é necessário. Eu disse tudo o que é necessário. Naquilo que esperaram você morrer, eles vão ter que te ver prosperar.
está abraçando isso. Ela largou isso para abraçar isso. Na área que esperaram você murchar, inchar, morrer, sei lá o que, eles vão ter que te ver prosperar. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hey. Agora eu vou fechar. Eu quero só citar para você alguns textos sobre o fogo. Queridos, Deus é fogo. Hebreus 12, 29, Deus é fogo. O fogo não tem nada a ver com o diabo. O fogo que ele vai arder é um julgamento para ele, vindo do próprio Deus. A propósito sobre Lúcifer e sua queda transformando-se em Satanás. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 28, 18: eu fiz sair um fogo do meio de ti. Deus dizendo para Lúcifer: eu fiz sair um fogo do meio de ti, que te consumiu e te reduziu a cinzas. A serpente não aguenta fogo. Não é o diabo que entende de fogo, é o Deus do fogo que entende de fogo. Desde o princípio foi o fogo que queimou Satanás, aquele que era Lúcifer e se tornou Satanás com a queda. E continuamos vendo hoje que é o fogo que mantém ele distante. Agora vamos lá, eu quero te dar algumas referências rápidas, apenas algumas citações sobre fogo. Deus é fogo. Se eu nasci de Deus, eu nasci do fogo. Se eu nasci do fogo, eu sou filha do fogo. Sobre fogo, eu teria inúmeras referências, mas eu separei algumas. Primeiro, Êxodo 3, do 4 em diante, fala sobre a sarça ardente. Quando a Bíblia diz que apareceu para Moisés um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça que não se consumia. Êxodo 13, do 21 em diante, a Bíblia vai falar sobre a coluna de fogo. O Senhor ia adiante dos israelitas. De noite havia a coluna de fogo com dois propósitos clássicos, não únicos, mas clássicos: aquecer e iluminar, guiar. Mas eu quero citar esses dois: aquecê-los e iluminá-los. Êxodo 19, verso 18, a Bíblia vai falar que Deus desce em fogo no monte Sinai. E a Bíblia vai declarar:
e todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. 1 Reis 18, do 36 em diante, vai falar sobre Elias e os profetas de Baal. E o desafio de Elias era: o Deus que descer com fogo é o verdadeiro. E o diabo não pôde descer com fogo. Eles clamavam aos deuses, eles se cortavam. E Elias: clamem mais alto. Talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja surdo, mas quando Elias orou, o Deus de fogo desceu e todo mundo soube que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, o Deus do fogo. Em 2 Reis 2:11, a Bíblia fala sobre a carruagem de fogo. E eis que veio um carro de fogo com cavaleiros de fogo, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O Deus de fogo. Eu vou deixar esse aqui por último. Próximo, Isaías 6, do 6 em diante, fala sobre o fogo do altar de Isaías. E a Bíblia diz: com a brasa viva tocou, tirada do altar, tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada, o fogo purifica. Em Salmo 97, verso 3 está escrito: adiante dele vai um fogo que consome os seus inimigos. Quer ver o inimigo ser consumido? Acende fogo, acende fogo, acende o fogo. Em Atos 2, verso 3. Em Atos 2, verso 3. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com... Cadê as vozes de trombeta? O Deus do fogo, o Deus que é fogo. Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 14. Pode continuar agora. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus olhos eram como chamas de fogo. Grupo de música completo pode vir. E o meu último texto de propósito é esse aqui. Daniel 3.
do 29 ao 25. O pano de fundo aqui é o seguinte: o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua e ele queria que todos adorassem, prostrar e adorar. Ali tinha 3 jovens. Jovens, cadê vocês? Deixa eu perguntar de novo. Jovens, cadê vocês? Esses são dias em que estátuas estão sendo erguidas e levantadas. E Deus está te dizendo: eu quero você de pé. Não quero que você se prostre. Não quero que você adore. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor manda os chamar, porque fica sabendo que eles não obedecem à voz do rei. E quando Nabucodonosor, furioso, manda chamá-los, ele diz: é verdade o que eu fiquei sabendo? Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês não se prostram, nem adoram o meu Deus, os meus deuses? É verdade, rei. Pois eu quero que vocês fiquem sabendo que vocês serão lançados numa fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: quanto a esse negócio, não precisamos te responder. Agora fique sabendo: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas ainda que Ele não livre, não nos prostraremos. Agora triplica a tua atenção. Nabucodonosor deu uma ordem: acendam a fornalha 7 vezes mais. Acendam a fornalha 7 vezes mais. 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais, 6 vezes mais, 7 vezes mais. O que eles não entendiam é que o número 7 é o número da perfeição. E quando a fornalha foi acesa 7 vezes mais, o número da perfeição, o perfeito desceu. O perfeito desceu. Outra coisa que eles não sabiam é que Deus é o Deus do fogo. Você está preocupado com uma injustiça, com 2 injustiças, com 3 injustiças, com 4 injustiças? O que foi que fizeram contra você? Eu quero te dizer: deixa crescer o número. Deixa crescer o número. Porque quando Nabucodonosor disse: é 7 vezes mais, os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram na entrada da fornalha. Mas quando foi aquecido 7 vezes mais, o número da perfeição, o perfeito desceu. E disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vamos passear. Vamos passear. O rei olha e diz: o que é aquilo? Não lançamos nós 3 homens atados? Eu vejo 4. Eu vejo 4.
Eu vejo 4. E o quarto é especial. Ele brilha, ele brilha, ele brilha, porque ele é fogo, porque ele é luz. Ele brilha, ele brilha, ele brilha, ele brilha. Passeando no meio do fogo, porque Deus é fogo. O fogo queimou as ataduras, mas não queimou os que estavam atados. Ele disse: pode sair, pode sair, pode sair. Quando saiu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o perfeito subiu, ele fez: nem cheiro de fogo tem em vocês. Esses são dias em que no meio do fogo que você alimenta por causa do seu movimento, Deus vai se manifestar. Agora a última coisa, e você pode ficar em pé. A última coisa que eu quero ver com você está em Efésios capítulo 5, verso 8. Eu vou ler na RA. Coloca aqui pra gente, por gentileza. Olha o que Paulo diz: pois outrora éreis, vocês eram, nós éramos trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha para cá, escuta. Olha para cá, escuta. Andai como filhos da luz. Luz aqui é a palavra grega phos. E entre algumas coisas essa palavra significa fogo, porque brilha e espalha luz. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz: andai como filhos da luz, ele está dizendo: andai como filhos do phos. Andai como filhos do fogo, porque brilha e espalha luz. Andai como filhos do fogo. Filhos do fogo na escola, filhos do fogo na faculdade, filhos do fogo na empresa. Não é apenas filhos do fogo na igreja. Andai como filhos do phos, filhos do fogo. Fogo porque brilha e espalha luz. Agora escute. Em 1 João 1,5, João disse: Deus é luz. A mesma palavra luz que encontramos em Efésios 5,8 é a mesma palavra luz que encontramos em 1 João 1,5. Deus é luz. Sabe o que João está declarando? Deus é phos. Deus é fogo, porque brilha e espalha luz. Isso encaixa, testifica com tudo que temos construído até agora, quando o próprio autor aos Hebreus vai declarar em Hebreus 12:29: Deus é fogo. Quantos filhos do fogo tem aqui? Olhe para o seu vizinho e diga: meu irmão, ande como filho do fogo, porque você nasceu no fogo. Logo você é filho do fogo. Olhe para ele e diga: eu declaro sobre a sua vida
um despertamento. E todo frio, toda chuva, todo inverno espiritual cessa hoje, porque hoje mesmo você começa um movimento. Faz assim para ele, olha para mim, faz assim para ele. Hoje mesmo você começa um movimento.